criamos mais um programa, eu e o Edinho, né? O nosso Café com Cálculo, tá? Na verdade, esse foi um nome que a gente já tinha lá numa outra instituição onde fazia o café com matemática. E a gente aproveitou e o nome e marcou como Café com Cálculo. Veja bem, a nossa pretensão aqui não é dar um curso de cálculo, tá? Para quem vai fazer uma universidade de matemática, ó, ou vai fazer um mestrado, um curso de engenharia e tal, não. É abordar as principais ideias do cálculo e aquelas que são mais relevantes para as provas das escolas militares, onde parece que normalmente cai muito na escola naval e na EFON, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho nesse limite chamado limite especial. Esse limite é muito importante, cai com muita frequência em prova e a demonstração dele não é difícil não. Você encontra em qualquer livro de cálculo, você vai encontrar essa demonstração de razoável entendimento, tá? É o limite, né, do seno de x sobre x quando x tende para zero, tá? Isso dá como resposta 1. É um chamado limite especial. Existem outros limites especiais. Nós vamos percorrer alguns, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai ficar transitando um pouquinho aí por esse limite. Lembra que aqui x tem que tender para zero, tá? X tem que tender para zero. E você vai ter o limite de seno de x sobre x igual a 1, desde que esse x esteja em radianos, tá bom? Muito bem. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui é o limite de 5x sobre x, quando x tende para zero. Então, repara, já começou diferente, né? Já começou diferente, porque aqui eu tenho 5. Eu não deveria ter esse 5. Bom, então, a gente pode lançar mão de um recurso. Qual? Bom, criar aqui, né, um 5x. Ou seja, multiplicar esse denominador por 5. Só que você sabe que se você multiplica uma fração por 5, ela se altera. Né? Então, para compensar, se eu dividir por 5, né, vou multiplicar aqui por 5. Então, vai ser 5 vezes seno de 5x. Tá? Muito bem. E aí, só por uma questão de explicação, a gente não precisava fazer esse detalhamento todo, mas por uma questão de explicação, a gente pode fazer o seguinte: chamar de U esse 5x, que é uma mudança de variável. E aí perceba, né? Se o x tende para zero, o U tende para zero. Então esse limite poderia ser escrito assim, ó. Limite, quando o U tende a zero. Por que o U tende a zero? Eu não disse que o U é igual a 5x, não fiz essa mudança de variável? Então, se essa variável tende para zero, 5 vezes alguma coisa que tende para zero, o U tende para zero. Então, isso fica 5, né, vezes seno 5x passou a ser o U sobre U. Né? E aí, nós vamos ficar com algo desse tipo, ó. O 5 é uma constante, então isso vai ficar 5, que multiplica o limite de seno de U sobre U, quando U tende para quem? U tende para zero. Mas isso aqui, ó, esse é o limite especial.
né? Não importa se aqui é x ou se é u. Limite de seno de u sobre u, quando u tende para zero, é um limite especial. Então isso vai ser igual a quem? A 5. Certo? Então, a gente chegou à conclusão do seguinte, que o limite inicial que a gente tinha, que era qual? O limite de 5x sobre x quando x tende para zero, isso acaba tendendo para quem? Tendendo para 5. Hã? Hã? Então, esse limite, né? Limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero, ele é muito explorado em prova. Nesses artifícios, esses malabarismos algébricos que a gente acaba fazendo. Tá? Vamos ao segundo exemplo. Está lá, ó. Limite de 1 menos cosseno de x sobre x2. Ora, mais uma vez, nós vamos ter que lançar mão de um artifício aqui, ó. Repare, 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Tá? Bom, repara o que a gente poderia fazer aqui. Nós podemos fazer aqui a seguinte coisa, ó. Se eu multiplicar o numerador por 1 mais cosseno de x e o denominador por 1 menos cosseno de x, aliás, por 1 mais cosseno de x, eu não altero a minha expressão. E aqui, evidentemente, você vai ficar com o produto da soma pela diferença. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Perfeito? E aqui ficou quem? x2, que multiplica 1 mais cosseno de x. Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos recorrer à relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. E se você passar o cosseno ao quadrado para o outro lado, você vai ter seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, que é esse numerador que você tem. Tá? Então, essa expressão, ela vai assumir um novo formato. Vou escrever aqui embaixo, ó. Ela vai ficar seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de x. Beleza? Muito bem. Vamos ver o que a gente pode, a partir daí, o que a gente pode pensar, né, em fazer. Nós temos que fazer alguma coisa aí para melhorar essa situação. Tá? Mas isso é fácil, por quê? Repara só. Isso pode ser escrito da seguinte maneira, ó. Seno de x sobre x, isso elevado ao quadrado, né? Porque aqui está o quadrado aqui também, vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. E agora vai dar para a gente trabalhar essa ideia. Tá? Por que a gente vai trabalhar essa ideia? Dá o teu print aí. Eu vou precisar de espaço aqui. Muito bem. Dá para trabalhar essa ideia? Por quê? O limite inicial que eu tinha, né, era aquele lá. Limite quando x tende para zero, de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado.
Mas eu consegui transformar essa minha expressão nisso aqui, ó. No limite, quando x tende para zero, de seno de x sobre x ao quadrado, que multiplica 1 sobre 1 mais cosseno x. Tá? Bom, por propriedade de limite, a gente pode escrever isso de uma outra maneira. Isso aqui tá uma coisa só, tá? Então eu posso escrever isso assim, ó, limite, quando x tende para zero, de seno de x sobre x, tá? Ao invés de escrever isso aqui, tá? Eu posso escrever isso elevando ao quadrado, certo? Dá para fazer isso. Eu posso escrever isso dessa forma, não tem nenhum problema em escrever isso assim. Legal? Isso não tem nenhum problema em a gente escrever isso, tá? Ou se quiser, nem precisa, tá? Basta escrever, né? Ele entre parênteses. Bom, vezes esse limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x, quando esse x tende para zero. Tá? Isso aqui daria até para você transformar, né? Se você quisesse, em 2, tá? Mas não é essa necessidade. Esse limite aqui é o limite fundamental. Então, isso dá 1 ao quadrado. E esse limite, quando x tende para zero, o cosseno de zero vale 1. Então, isso vai dar 1 sobre 2. Então, esse limite vai acabar dando meio. Tá? Aí. Então, mais uma vez, nós usamos o limite de seno de x sobre x quando x tende para zero. Agora, a gente tem um outro limite aqui especial também, que não precisa decorar, tá? Ele pode partir daquele lá. Repare, você tem o seguinte, limite da tangente de x sobre x. Ora, isso você pode dizer que é o limite de quando x tende para zero. Tangente é seno sobre cosseno. Certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui o seguinte, o limite quando x tende para zero, tá? Vai inverter aqui, vai ficar seno de x, né? Vezes cosseno de x. Só que isso eu posso escrever assim, 1 sobre cosseno de x. Tá beleza? Não tem problema nenhum escrever dessa forma. Tá? Tranquilo? Muito bem. E aí fica fácil. Por quê? Esse limite eu posso transformar no limite quando x tende a zero de seno de x sobre x, que multiplica o limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende para zero. Tá? Quem está pegando esse vídeo agora, gente, eu não estou dando aula para o curso de matemática, nem o curso de pós-graduação, nem de mestrado, nem nada. Tá? Isso é algumas, né, ideias de cálculo para ajudar para quem vai fazer FON, escola naval, né? Então aqui nós estamos hoje, né, nesse vídeo de hoje, trabalhando com esse conceito
do limite especial. Então, o limite de seno de x sobre x quando x tende para zero, esse é o limite fundamental, dá 1. Esse cara aqui, limite de 1 sobre cosseno de x quando x tende para zero, cosseno de zero é 1. Então, isso tende para 1 também. Logo, esse limite vai dar 1. Bom, printa a tela aí que eu vou para o quarto exemplo. O quarto exemplo nosso é o seguinte: é o limite de x sobre seno de x quando x tende para quem? Para zero. Ah? Bom, aqui eu estou com um problema, né? É que eu estou com aquela situação ali invertida. Eu estou com seno de x sobre x, quando x tende para zero é 1. E ali eu tenho x sobre seno de x. Então vamos tentar escrever isso aqui de uma outra maneira. Vamos tentar escrever como sendo o limite quando x tende para zero de 1 sobre o seno de x sobre x. Com isso, a gente resolve o problema. Por quê? Isso é a mesma coisa que 1 sobre o limite do denominador, que é o seno de x sobre x, quando esse teu x está tendendo para zero. Mas esse cara é o limite especial. Então, isso é 1 sobre 1, que vai dar 1. Tá? Então, por que eu estou explorando, né, bastante essa questão desse limite sendo de x sobre x, quando x tende para zero? Porque esse é um indicador muito forte em provas. Provas, inclusive, prova para professores, tá? Prova para professores. Quando cai limite, é limite especial. Não tem dúvida. Bom, vocês printaram aí, eu quero fazer mais 2 exemplos com vocês. Mais 2 exemplos aqui com vocês. Muito bem. Vamos lá, deixa eu printar aqui, printa aí, né, que eu vou apagar aqui, já apaguei, né? Bom, o quinto que eu quero comentar com vocês, deixa eu ver, é o seguinte, é esse cara aqui, ó. Deixa eu escrever ele aqui, é o 5, né? É o limite. Tá legal? Quando x tende para zero, de x menos seno de x sobre x mais seno de x. Tá? Bom, lá no futuro, nós vamos ver outros. Possivelmente, nós vamos ver outras ferramentas mais poderosas para resolvermos situações como essa. Por quê? Repare, se eu for substituir, eu vou ter 0 menos seno de zero. Né? Seno de zero vai dar 0. Né? Então, eu vou ter 0 em cima e 0 embaixo. Uma indeterminação. Mais tarde, você vai ver que isso tem saída. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai de limite especial.
Olha o que a gente poderia fazer aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte, ó. Limite, quando x tende para zero. E aqui eu dividi todo mundo por x. Eu vou ter x dividido por x vai dar 1. Menos seno de x sobre x. Ah? E aqui é a mesma coisa, ó. Vou dividir por x. Colocar o x em evidência, né? X por x vai dar 1. Mais seno de x sobre x. Ah? Repara que x está tendendo a zero. Então, o que menos importa para a gente é o valor zero. Logo, eu posso simplificar esse cara com esse cara. Ah? E vou ficar com essa situação aí. Legal? Bom, mas aí tem uma série de propriedades de limites, né? Quando a gente estuda matemática, a gente faz com certa formalidade. Isso aqui seria o limite de 1 menos seno de x sobre x. Lá na universidade tem que fazer isso passo a passo, né? Quando x tende para zero, dividido pelo limite quando x tende para zero, de 1 mais seno de x sobre x. Aqui eu acho desnecessário, mas já que a gente está falando, né? E o limite dessa diferença, em determinadas condições, isso é o limite de 1 da constante, quando x tende para zero, menos o limite de seno de x sobre x, quando x tende para zero. Isso com algumas né, restrições. Embaixo a mesma coisa. O limite de 1, quando x tende para zero, mais o limite de seno de x sobre x, quando o teu x tende para zero. Ora, o limite da constante é a própria constante. Menos esse limite aqui é o limite fundamental, vale 1. Hã? Aqui é 1 e aqui é mais 1. Isso acaba dando 0 sobre 2. E esse limite, portanto, ele vai tender a quem? A 0. Tá? Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui. Mais um exemplo aqui. É o 6. Tá? O 6, ele fala assim, calcular A. Ele quer calcular A sabendo que esse limite aqui, ó, limite quando x tende para zero do cosseno de π sobre 2 menos ax sobre x, isso é igual a 2. Quer saber quanto vale o A, tá? Muito bem. Bom, aí a gente vai usar um pouquinho da trigonometria, tá? O Edinho no outro dia até falou isso. Cosseno de π sobre 2 menos alfa, uma relação bastante conhecida, né? Arcos complementares. Isso é igual ao seno de quem? De alfa, né? Seno de alfa. Logo que a gente está estudando trigonometria no triângulo retângulo, a gente vê isso. Cosseno de 30 é igual a seno de 60.
Cosseno de 20 é o seno de 70. E assim por diante. Então, repara, esse limite ele poderia ser escrito de uma outra forma. Ele pode ser o limite quando x tende para zero. Cosseno de π sobre 2 menos AX vai ser seno de AX sobre x. Isso ele diz que é 2 e quer saber quanto vale o A. Bom, repara, para que a gente possa melhorar isso, nós teríamos que fazer aquele artifício ali do início. Multiplicar o denominador por AX. Só que para compensar, eu tenho que multiplicar o numerador por A também. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter esse limite se transformando nisso. Ó. O limite, quando x tende para zero, de A, né, que multiplica seno de AX sobre AX igual a 2. Se você quiser fazer uma mudança de variável ali, até pode, tá? Mas não há essa necessidade. Por quê? A gente sabe que isso aqui é o mesmo que A, que multiplica o limite do seno de AX sobre AX quando x tende para quem? Para zero. Ora, é claro que esse limite fundamental, né? Isso aqui é o limite fundamental. Isso vai dar 1. Por quê? Se o x tende para zero, né, nós vamos ter, fazendo uma mudança de variável, né? Se a gente chamasse aqui de u, eu teria seno de u sobre u tendendo para zero. Então esse limite tenderia para 1. Seria o limite especial. Tá? Então isso aqui, a gente caiu no limite especial. Então ficou A vezes 1 igual a 2. Portanto, o valor de A é 2. Legal? Valeu, gente. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.